estamos aqui novamente para se calhar nos conhecerem melhor através da voz dos nossos amigos que nos vão apresentar. Já agora, se quiserem conhecer-nos um bocadinho melhor, voltem ao episódio 00 e pronto, e ouçam outra vez. Ou uma parte, ou não, ou aqui podemos voltar a falar, não é? Pois. Não sei se é necessário, mas deixe-me lá que refira a necessidade de... Não, a necessidade... Voltar a explicar outra vez este assunto de opção que alguma vez propus para escolhermos uma minoria e referirmos no início, não é? Quando nos apresentávamos. Mas agora temos que nos apresentar a propósito disso e depois avançamos. Ana? Pronto, eu não escolhi uma minoria porque eu defendo as minorias e por isso não sou capaz de referir nenhuma. Na conversa depois vão aparecer se calhar as nossas opções. Sou Patrocínio Moedas, como já tiveram a ocasião de saber qualquer coisa sobre mim no episódio 00 e neste episódio haverá referências à minha pessoa pelos meus amigos e pronto, estou aqui também nesta tarefa de fazer ressaldar algumas minorias que irão acontecendo ao longo das sessões e com certeza quem nos seguir irá percebendo quais são as nossas opções e a nossa maneira de estar. Muito bem, eu esqueci-me de pôr aqui o tempo, agora já começou a contar, para não nos excedermos, porque sempre estamos com muito receio de tornarmos-nos extremamente aborrecidos pelo exagero no tempo, não é? Portanto, fica así marcado, quando chega máis ou menos 50 minutos temos un bocadinho de tempo para ajustar algumas coisas, quando toca o alarme ainda temos tempo para arrumar algumas coisas, non é? E eu quería encontrar aquí o que tiña aberto, que era sobre esta questão de o que íamos falar hoje, e unha das coisas que era preciso, non sei se será voltar a explicitar, já referi isto, porque que tiña escolhido unha minoría, entre outras posíveis, e que podemos voltar. Eu sempre me presento como, eu sou Pedro González, sou palestiniano e sou saharaui, por esta necesidade, entendo eu, de fazermos referencia a uma minoria que possivelmente, e é verdade, tem pouco espaço, pouca presença nos meios de comunicação e estão a passar momentos muito difíceis, para mim, especialmente os palestinianos. Eu acompanho grupos de Twitter e vou mais ou menos sabendo o que está acontecendo, como são massacrados de alguma maneira, neste caso pelos israelíes, não é? Mas não estou aqui para estar a favor de um do outro. Eu acho que o povo palestiniano tem o seu território, tem que recuperar o território que foi ocupado, e por isso era só no sentido de terlo presente. Eventualmente mais para frente, se tivermos a possibilidade, podemos convidar a alguém que nos ajude a entender melhor esta situação dos palestinianos, não é? Com quem pudéssemos conversar mais para frente, que fale português ou que fale espanhol. Não queria que fale inglês, acho que há muita gente que fala inglês, mas o meu inglês é muito fraco e perdemos muito tempo com a tradução, e eu sempre confio que falando espanhol as pessoas entendem, mas vamos ver em outros episódios. E hoje estamos aqui para falarmos um bocado do que estamos a fazer e do que vamos fazer, para ficarem informados, criar de alguma maneira alguma expectativa, pelo menos estarem minimamente com alguma informação. O que nós temos feito até agora, não sei se querem vocês, o que nós temos gravado já, o que já temos gravado, quer dizer, adiantamos algumas sessões gravando, mas que ainda estão em stand-by, estão guardadinhas à espera do seu tempo, e esta quarta-feira, hoje, que dia é hoje? Hoje 17. 17, 18, 19. Na quarta-feira 19 vamos pôr no ar este episódio.
e no seguinte já vemos se vamos pondo o que já temos gravado. E o que já temos gravado era uma sessão com uma pessoa que eu conheço da Costa Rica, para falarnos do país, que acho que é um país muito interessante, com uma democracia exemplar, diria eu, e que eu espero que gostem e que possam participar, não é? Como não sei muito destas coisas de edição, vou ver se consigo para essa altura aprender como se põe a tradução em português, porque a conversa é a maior parte feita em espanhol. O rapaz, o senhor, fala espanhol, e eu deixo-me levar também, acabei por falar espanhol, se não era mistura, portunhol, não me lembro, e a ver se consigo pôr a tradução por baixo. Outra que gostava que vocês dissessem alguma coisa, o que vem ali, com um rapaz trans do Brasil, que é uma das que também temos previsto que vai vir mais para frente. Sem dar muita informação, dizer o que podem prometer para um episódio onde tocamos o tema da transexualidade, com um dos nossos convidados, e que ficamos contentes, aborrecidos, ficamos tristes, foi uma situação muito triste, ficamos chocados, aprendemos alguma coisa, foi coisas novas, todas ser coisas contraditórias, para que vocês escolham. Não podemos escolher, tu já disseste quase todos os nossos sentimentos, portanto, para mim não escolho nenhuma e ouçam. Tá bom. Pois, e efetivamente é um modo de compreender a situação de pessoas trans, porque fala-se muito sobre o assunto, ou fala-se pouco sobre o assunto, porque muitos também desconhecem. E ao fim e ao cabo, esse testemunho para mim, foi surpreendente e ao mesmo tempo doloroso, digamos assim, perceber como é que alguém passa por todas aquelas situações para se sentir efetivamente como ele se sente, e que os outros não viveriam assim. Ok. E por último, um que também já temos gravado, querem ser vocês a apresentar, é sobre o IPC. O filho do Pedro, ele não queria que eu dissesse. Exatamente. Ou não queria que começasse por aí, não é? Pronto. Não é um episódio sobre o meu filho, é um episódio sobre a escola onde trabalha o onde filho. casualmente está ele. Casualmente está. Sim. E nos vai mostrar uma escola diferente na Dinamarca. Uhum. Ok. Não sei se querem comentar mais alguma coisa, vamos... Também é surpreendente a organização daquela escola multicultural, com certeza vão gostar do vídeo. Relativamente a datas, não temos previsto, mas depois já podemos sentarnos e começar a pensar em datas, ou seja, como sempre, teoricamente publicamos quartas-feiras, pomos no ar quartas-feiras, ou às vezes na terça, ou às vezes na manhã. Era para ser às 19 horas da quarta-feira, mas sempre vamos adiantando um bocadinho para os madrugadores. E também, o que a nossa intenção tinha sido ir intercalando com conversas, entrevistas com gente de partidos políticos, por enquanto, não é? Isso se acaba também. Por agora, na edição anterior, na quarta-feira passada, tivemos um encontro com, para mim, ainda um rapaz, um senhor já de 55 anos, que nos fala sobre o PC. Temos já conversado e já comprometido data de gravação com esse sí que é um rapaz do Bloco Esquerda, e depois vai ver se publicamos imediatamente a seguir para procurarmos manter esta sequência de temas de partidos, depois outros temas e voltar do partido. E ainda estou a procurar gente do PS e gente do PSD que não me confirmaram ainda, e já voltamos a informar sobre isso eventualmente, mas queremos ir introduzindo essas coisas, não é? Nós o que pedimos no inicio, antes de comenzarmos isto, era o depoimento de amigos nosos, para que falen de nós, non é?
a intenção era que falassem de nós de uma maneira mais descontraída. Eu acho que alguns deles ficaram mais nervosos e acabaram por ir buscar um bocado o currículo mais acadêmico, mais profissional ou mais formal, não é? E por isso vamos ouvir agora uma amiga da Patrocínia que nos vai fazer uma leitura, ou vai fazer uma leitura do que ela entende que é a Patrocínia, porque queria que nos apresentasse, que neste caso que apresentasse a Patrocínia, que falasse um bocado dela, não é? Deixo-vos com isso e passamos depois voltamos outra vez. Que neste caso é a educadora Seu André, que vai falar sobre a Patrocínia. Eu conheci a Patrocínia há mais de 35 anos, numa reunião do movimento da Escola Moderna. Eu estava a iniciar-me, portanto, nessa pedagogia e houve uma grande disponibilidade e encorajamento para continuar, tanto da parte da Patrocínia. Comecei a colaborar na vida do núcleo, com tudo o que isso implica, de muitas horas juntas. Desta parte, enquanto profissional, reconheço e saliento a dedicação, a coerência, o acreditar e defender nos seus princípios pedagógicos e de divulgá-los. Portanto, no âmbito desta nossa, digamos, ligação ao movimento, fizemos muitos quilómetros juntas na dinamização dos sábados e nessas aventuras eram também quilómetros de conversa, que me revelou uma pessoa inteligente, defensora e praticante de valores e princípios que eu também defendia e partilhava. Desta aproximação acabou por resultar uma amiga que sabe ouvir, ajudar, ser solidária e que eu considero uma mulher autónoma e independente. Encontrar na Patrocínia algo que eu não gosto é difícil, porque o que pode ser até visto noutras pessoas como um defeito, para mim é um aspecto da sua personalidade que eu quase invejo, a sua frontalidade. Portanto, e esta frontalidade nota-se mais e torna-se até mais enfática quando a Patrocínia se depara, portanto, encontra questões de pessoas que falam muito de frivolidades, banalidades. Ela realmente não tem muita paciência. Mas a sua frontalidade realmente leva a dizer aquilo que pensa, aquilo em que acredita, e algumas vezes esta frontalidade pode até trazer-lhe alguns problemas. No entanto, eu gostaria também, porque não tenho, de ter esta frontalidade para muitas vezes dizer de uma forma mais enfática aquilo que penso. Portanto, este é o meu testemunho sobre a Patrocínia, que passou, no fundo, de ser uma profissional com quem eu comecei a contactar e acabou por ser uma das minhas melhores amigas. Mas temos que ouvir uma colega amiga da Ana, Fátima Camilo. Não a conheci pessoalmente, entrevistei a ela telefonicamente, acho que eu estava ainda na Dinamarca. Ela estava no carro quando chegou a hora que tínhamos combinado. Disse: vou parar aqui, há uns miúdos que estão a fazer barulho, mas já resolvo isso. Ela é muito despachada. Não sei como, a questão é que depois aparece e vocês vão ver aí, sentadinha no seu carro, sem nenhum barulho de miúdos. Portanto, vamos ouvir a nossa amiga Fátima, amiga da Ana, Fátima Camilo. Tá bom. Ok. Eu conheço a Ana não há muitos anos, portanto não sou colega de infância, nem sou colega de trabalho. Conhecemos num outro âmbito, no âmbito de uma associação cultural.
e já partilhámos muita coisa juntas. A Ana é das pessoas, eu gosto muito de fotografia e a Ana é das pessoas que eu mais gosto de fotografar. Gosto muito de fotografar por ser uma pessoa muito expressiva e por ter um sorriso muito bonito. É uma pessoa que tem duas palavras que eu acho que são muito interessantes, que é o gosto e o não gosto. Para ela tem uma expressão, portanto, quando ela diz que acha graça a uma coisa é porque efetivamente gosta dessa coisa. Quando ela diz que não gosta é porque efetivamente não gosta. Portanto, são duas expressões que nela têm um significado muito profundo, porque é o sim e o não. Já vivemos coisas engraçadas as duas, já fizemos caminhadas, também é uma coisa que às vezes fazemos. Também somos capazes de beber um chazinho ou de nos encontrarmos. Tem um humor muito, muito característico. A Ana tem aquele seu ar pausado, fala pausadamente, sempre quase com um timbre de voz sempre, se calhar, muito, muito equilibrado, mas quer dizer muito com a sua forma como às vezes refere determinadas palavras, e tem um humor muito característico. Às vezes nós não percebemos onde é que ela quer chegar com o humor, mas a última palavrinha, que é a palavrinha-chave, diz tudo e é capaz de desconcertar qualquer um, porque ela de facto tem essa grande capacidade. Escreve muito bem, tem uma escrita muito bonita, põe muito sentimento naquilo que escreve. É uma guardadora de histórias fabulosa. Ela guarda os testemunhos dos seus alunos, dos seus antepassados, dos sítios por onde... Guarda esses testemunhos com uma... São muito especiais estes testemunhos que a Ana guarda, porque ela tem muita clareza em relação às situações que viveu e transcreve-as de uma forma muito bonita. Portanto, aprende-nos muito. A leitura da Ana aprende-nos, de facto, por essa grande capacidade de comunicação. Porque a Ana é uma comunicadora, de facto. Pode parecer caladinha, mas está a absorver e está, no fundo, está a dinamizar tudo o que está à sua volta. Portanto, acho que ela é uma pessoa muito, muito especial e é muito, muito, muito boa pessoa. Eu gosto muito da Ana, é uma amiga de quem eu gosto muito mesmo. Muito bem, sim, senhora. Quer referir alguma situação engraçada, interessante que tenha vivido em conjunto? Já tivemos, às vezes. Há muitas. Assim, agora de repente, lembro-me, por exemplo, de uma coisa da Ana que é muito engraçada. A Ana gosta de poesia, mas tem que ser só um bocadinho de cada vez. Porque se dá uma dose de poesia, acho que ela que sai do sério. Enjoa. E então acho que está criada quando acontece que é muito, não gosto, pronto, não sou capaz, não gosto, não quero, eu não gosto. Pronto, e quando ela não gosta porque aquilo é tudo junto. Se for assim aos bocadinhos, ela gosta e acha piada, mas se lhe der em cima dose industrial, ela não gosta. E acho muita piada a forma como ela manifesta, não gosto, não sou capaz, não consigo, não gosto. Pronto, isto está tudo dito. É assim, é a forma da Ana. Sim. Da Ana, muitas vezes, dizer essas coisas. Sim, Mas é muito engraçado a forma como ela diz. Uhum. Sim, senhora. Fátima, não sei, quer dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, olha, assim, eu digo sempre a Ana, podíamos estar aqui muito tempo a falar dela, não é? Porque ela tem realmente... Eu agora assisti, por exemplo, recentemente à apresentação que ela fez da história da família e dos cruzamentos da família. Ela, de facto, conhece pormenores incríveis e faz-nos passar ao longo do tempo. Portanto, ela consegue-nos passar muitas décadas com uma graciosidade imensa, e eu valorizo muito uma pessoa que tem esta preocupação de estar a juntar esta informação para deixar aos netos, porque os netos já não conseguiram viver nada disto e, portanto, tanto os filhos como os netos têm através dela a possibilidade de criar memórias dos que já partiram e dos que já não estão e dos que foram, no fundo, os antecessores da família. Eu acho que isso é uma coisa magnífica e acho que a Ana tem, também por isso, por ser uma guardadora da história dela e da história das coisas, acho que é uma pessoa que é fantástica, pronto, é uma grande amiga, mesmo. Muito bem, sim, senhora. Perfeito. Muito bem, Fátima. Muitíssimo obrigado pela sua colaboração. Ok, tá, obrigada, tudo a correr bem, bom trabalho. Tá, obrigadíssimo. Tá, obrigada. Pronto, agora já que ouvimos a colega Fátima,
a colega não, a amiga Fátima. A patrocínio esqueceu de dizer uma coisa que agora vai dizer. Não, deixar só aqui um obrigada à minha amiga Céu André, amiga de longa data, e que realmente ela conhece, e eu identifiquei-me com o que ela disse sobre mim. E olha, vamos continuando aqui a nossa amizade. De vez em quando nos almoços, umas idas ao teatro. Muito bem, Vamos muito nessa. bem, sim senhora. Pronto, podemos falar de um ou dois temas que temos previsto para frente e depois voltamos com um depoimento de outro, um dos meus, por exemplo, está bem? O que é que nós temos pensado? Eu acho que já disse no início, mas um que temos apalabrado, temos conversado e já tem aceite, só falta marcar a data para gravar e depois divulgar, era com um rapaz, o filho de uma colega que foi aluna minha alguma vez, que trabalha nessa conhecidíssima indústria de Campo Maior, que todo mundo sabe, donde producen café. Ele é barista, eu não, por acaso não sabia que existia essa profissão, e marcamos para maio, vamos ver, e conversamos com ele sobre café. Eu gosto muito de café, vocês já sabem, tinha dito outro dia que o café é uma das coisas que me produz uma sensação muito agradável. Não sei, querem comentar o caso de outra colega de Setúbal, que agora está no Brasil, mas volta, que também temos previsto. Temos previsto falar com a amiga Céu Roldão. Não é Céu Roldão, É Cristina Roldão, que trabalha na IES de Setúbal e agora está no Brasil, mas dia 4 está cá para o lançamento de um livro, portanto vou... 4 de maio. 4 de maio vou ao lançamento do livro e falo com ela Sim, depois. e combinamos data e horário e lugar. Tudo. Sim, ok, sim senhora. Querem ouvir um depoimento? Falta uma minha. Eu gostava de apresentar-vos agora um colega que vai falar, um colega com quem trabalhei na Universidade dos Açores, a quem pedimos também que nos apresentasse. Enfim, o meu nome é António Nobre Soares, sou colega do Pedro, porque um professor nunca deixa de ser professor, mas mesmo depois de ir para a reforma, e conheci o Pedro no melhor sítio que se pode conhecer quem passa depois a ser nosso amigo, foi precisamente à mesa onde nós almoçávamos. E, portanto, um ambiente descontraído, um ambiente em que falávamos de tudo, e muito raramente falávamos de trabalho, o que era ótimo. Além de estarmos juntos sempre à hora do almoço, praticamente todos os dias, ainda era possível juntar outros amigos e conversarmos, tal como eu disse, conversarmos de tudo e de alguma coisa e de coisa nenhuma, algumas com sentido, outras sem sentido, e enfim, e foi a partir deste espaço em que eu conheci o Pedro Gonçalves, não o conhecia, mas também conhecia em contexto de trabalho, sobre o qual eu já irei falar, mas considero o Pedro um homem com uma alma do tamanho, pelo menos, da Argentina, não sei, a Argentina é muito grande, eu suponho que é uma boa metáfora, e o seu coração, digamos, é contrário às pampas, porque aparentemente as pampas estão relativamente vazias e ele tem um coração cheio, mas quente como as pampas, um homem apaixonado, e comprometido, particularmente pelas causas sociais. Isso foi muito claro. E apesar de eu não estar em linha com as suas, digamos, convicções políticas, a nossa conversa era sempre franca e aberta e encontrávamos os nossos pontos em comum, o que era extremamente interessante. E sempre gostava de conversar com ele, de olhar para a visão dele, a visão política,
a visão social, a visão das questões um pouco mais mundanas do mundo, e era de facto possível encontrar pontos em comuns, não é? E era uma pessoa divertida também. Era uma pessoa divertida porque era possível. Enfim, penso eu que eu fazia rir, porque estava sempre na brincadeira com o Paulo e ele era uma pessoa com uma capacidade de encaixe extraordinária. Isso quer dizer, digamos, só alguns tópicos que eu chamaria do ponto de vista mais pessoal, mas do ponto de vista de trabalho ele teve a oportunidade de me convidar para o grupo de trabalho que ele fundou, o Join, uma ideia extremamente interessante para dinamizar e aproximar as atividades dos jovens universitários às áreas científicas. Ele reconhecia que isto era, de facto, um ponto em que era necessário se trabalhar muito fortemente. E, portanto, ele, na altura, desafiou-me a participar nesse projeto e durante 3 anos, pelo menos 3 anos, eu participei no projeto. Ele era a alma, o coração, ela era, digamos, deste projeto e a sua capacidade de envolver e principalmente fazer uma coisa muito interessante, que tinha uma capacidade de liderança muito forte. Não era alguém não era seguramente alguém muito diretivo, alguém que deixava, digamos, fluir as ideias, correr um pouco aquilo que eram as iniciativas, as expectativas do grupo de trabalho, e nós nas diferentes áreas conseguíamos envolver de uma forma calorosa no projeto, e, enfim, e foi reuniões científicas, pedagógico-científicas, diria eu, que tiveram muito sucesso. Ele soube internacionalizar o encontro, nacionalizar no sentido em que saí das fronteiras aqui da Universidade dos Açores, envolveram colegas e estudantes, quer do continente, quer de outros países, particularmente o Brasil, e não só o Brasil, a Colômbia, toda a América do Sul, particularmente, era, digamos, foi o nosso forte em termos de atração de estudantes, e, portanto, foi uma pessoa que, enfim, gostei imenso de trabalhar. Quando ele se sentia um vazio, que era o meu companheiro de almoço, e às vezes falo nisso quando tenho a possibilidade de falar com ele nesse aspecto. Falta alguém sempre que me acompanhe e que possa estar comigo. E ele tinha sempre essa capacidade de partilhar alguns aspectos mais íntimos da vida dele. Fui sempre conhecendo ao longe o filho, que só hoje é que tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, e, digamos, os netos, que é sempre com uma alegria enorme e um sorriso enorme, que ia dando algumas novidades sobre essa parte da família. E eu tento encontrar aqui defeitos como é que se chama, ao Pedro, mas realmente não consigo encontrar nenhum defeito. Tentei encontrar aqui, escrever 2 ou 3 defeitos do Pedro, mas é muito difícil encontrar esses defeitos. E de facto foi um prazer trabalhar com ele e conviver com ele, que é também do ponto de vista pessoal, e diria, assim, isso principalmente. Se for preciso alguma coisa que eu possa dizer a mais depois da intervenção da Conceição, que possamos partilhar sobre o Pedro, terei muito gosto. Agora, já ouviram o colega da Universidade dos Açores. Posso comentar outra das possibilidades que já temos falado, mas falta marcar data e combinar horário e lugar. Uma senhora de uma terra que, quando pergunto aqui, a gente do Alentejo não sabem que se chama Lagamessas, que é do Concello de Palmela. Uma senhora que tem uma trajetória de vida muito interessante e que lidou com a prostituição em algum momento. E queríamos falar um bocado sobre prostituição, sobre as razões que levam as meninas ou meninos, inclusive,
a esse tipo de... Eu não gosto ainda de dizer profissão, mas pode ser profissão, não sei. Gostaria de falar isso e perguntar-te à senhora o que acha sobre se isso é profissão ou não é profissão. Se as pessoas estão porque gostam, como as pessoas dizem. Eu tenho uma ideia na cabeça que ninguém está porque gosta na prostituição, e inclusive são empurrados por diferentes factores, diferentes situações. Em outros países pode ser diferente. Neste nosso, que a gente conhece, este país, acho que ninguém escolhe a profissão de prostituição, não é? Mas isso podemos falar depois com ela, quando tivermos oportunidade, não é? Uma senhora que estava ligada em algum momento também a um ninho, aquela instituição que trabalha com prostituição, digamos, com meninas, e apoiando e socorrendo-as de alguma maneira. Vamos ouvir o depoimento da segunda amiga da Patrocínia, a nossa colega, essa sim, nossa colega Odete Sarepe, que ela se entusiasma, se dá pedalada sozinha, não sola, sozinha, mas gosto muito de ouvi-la. É algarvia. Algarvia. Fala muito. Sim, vamos ouvi-la e depois voltamos aqui. Olha, até para falar da Patrocínia, não é? Pois, foi um bocadinho difícil lembrar, porque a minha memória já não é aquilo que era. E então não me conseguia lembrar de nada. Mas pronto, vou começar pelo aspecto físico da Patrocínia. Ora, a Patrocínia é uma mulher pequenina, mas não se olha o tamanho. Porque é uma mulher pequenina, mas tem imensas qualidades. E, portanto, superabundam. E nem vou conseguir falar de todas. Mas, portanto, é uma mulher que é que eu vou valorizar mais. É uma mulher de convicções fortes, assume aquilo que defende, e mesmo quando pode pensar que não concordam com ela, ela assume-se. É uma mulher de causas, de se envolver em causas que ela prefere, que defende. É alentejana dos quatro costados, como se costuma dizer. É franca, é sincera, diz ou não diz, ou fica calada, ou diz o que pensa. Não é nada, como é que dizer, como é que as pessoas não dizem a verdade, não é fingida, é sincera e franca. É muito ponderada, assume os seus compromissos muito a sério. Aliás, ela tem algum espírito de humor, como o meu, que é de se rir da graça que os outros têm. Mas ela não faz muitas graças, é sempre, leva tudo muito a sério. Ela realmente é uma mulher discreta em tudo, na maneira de vestir, na maneira de estar, é reservada, mas quando em determinados contextos que se estão a defender ou a falar, a dar opiniões, ela sente que a sua opinião está a ser sobrevalorizada, ela afirma-se. E aí, afirma-se contrariando seja quem for, nem que seja o Presidente da República. É uma amiga para a vida, é uma amiga a sério. E houve uma altura, no princípio da nossa relação, que nós estabelecemos logo assim uma certa empatia, que ela escreveu coisas e me deu para ler, quer poemas, quer textos assim mais de reflexões ou intimistas, e eu apreciei muito a sua escrita. Ela escreve, na minha opinião, muito bem. E incentivei-a, disse, tu devias fazer uma coletânea de poemas, ou fazer... E ultimamente, ela até no Facebook, além de histórias, de contos e de coisas que ocorrem, ela também tem posto informações da cidade de Beja, muito interessantes, de cultura. E até disse assim, olha, dá para dar um conhecimento de Beja para as pessoas que não têm essa oportunidade. Portanto, eu acho que ela realmente escreve muito bem e achava que ela devia publicar. Vá lá que ultimamente tem posto umas coisas no Facebook, portanto, sempre escreve alguma coisa. Ora bem, como é que a gente se conheceu? Era a outra questão que tu tinhas posto. Eu não consigo lembrar-me, ainda tentei falar com várias pessoas, mas também nenhum deles se lembrava, quando é que foi. Mas foi no contexto de uma paixão grande que nós temos as duas, por sermos professoras do primeiro ciclo e por sermos do movimento da Escola Moderna. Portanto, eu fui antes, fui em 1976, entrei no movimento, e ela foi mais tarde. Aliás, o núcleo do Algarve
não sei se tem que explicar o que é núcleo, mas não interessa. O núcleo do Algarve colaborou na implementação, na fundação do núcleo de Beja, porque através dela convidou um grupo, uma equipa de Faro, que era a Armanda e a Fernanda, que já estão lá em boa memória, e a Bernadette e eu. E fomos lá e acho que foi um sábado inteiro, não sei se foi uma jornada, deve ter sido uma jornada de 2 dias, mas não recordo já. Sei que foi assim uma coisa bastante aprofundada, porque o objetivo era mesmo deixar umas sementes para nascer o núcleo de Beja, e assim foi, nasceu. A partir disto foi em uma vez eu tenho para aqui a data, foi em 1900 e pode ser que é conta, mas agora não tenho. 85, parece que é. Pode ser porque eu conheci em 88 quando fizeram o primeiro congresso em Beja. Foi. E quer dizer que já vinha trabalhando há pouco tempo, 2, 3 anitos, sim. Fui mais ou menos. Eu apontei aí porque perguntei ao Chico Marcelino, que é o nosso coisa, e ele disse: bem, então, como é que nós nos conhecemos? Portanto, penso que foi no contexto do MEM, algum daqueles encontros que a gente tinha em Lisboa, mas foi através do João Belém e da Lucília Lourenço, que tinham acabado de fazer o mestrado em Boston e foram colocados em Beja, com salvo erro, espero que não esteja a enganar-me, depois o João corrija, salvo erro, vinham com a tarefa de incrementar as ESES. E era a nível nacional, mas ficaram sediados em Beja. E então, nesse contexto, eles apostaram muito na formação de professores. E portanto, foi em 1985. Tenho agora que descobri aqui, eles estiveram em Beja. Pronto, quando nós nos conhecemos, sentimos logo que houve uma empatia entre nós. Empatia que deu depois uma relação de amizade e empatia que deu uma relação profissional, de autoformação. A Patrocínia, achei, é uma líder natural, tem aquele arzinho, discreto e tal, mas é uma líder. E uma coisa que eu admirei nela, que ela perseverou nisso durante todos estes anos do movimento, ela começou, tal como nós, no Algarve, nem Faro, começou por apostar nos grupos cooperativos, mas depois continuou mesmo quando o núcleo enfraqueceu, ela continuou a perseverar nos grupos cooperativos como o cerne desta formação que nós defendemos, cooperada. É uma característica dela. Insistiu. E depois ela, pronto, ficou realmente muito apaixonada na altura chamava-se método natural, depois nós, acho que quando fomos lá já chamávamos processo interativo de iniciação à escrita e leitura, e ela queria muito saber como é que era, porque queria experimentar. E então até veio, eu tinha um grupo cooperativo com essa temática na minha escola, com um grupo de pessoas que estavam a iniciar o primeiro ano, e ela vinha da Beja, não sei se semanalmente, mas quinzenalmente vinha de certeza a esses encontros. Por sua conta e risco, até acho que muitas vezes até vinha sozinha, às vezes trazia outras pessoas, por causa desse processo interativo. E esse gosto levou-a, portanto, a iniciar a escrita por esse processo e que nunca mais deixou de o fazer. Aliás, até fez um escrito na revista da Escola Moderna, teve escrito sobre isso, e também penso que foi convidada para um plenário num congresso, mas esse eu não estive com ela, em parceria, quer dizer, estive na assistência, também sobre essa temática. E envolveu também muitos projetos. Por exemplo, um projeto que também tivemos a parceria, e que também tinha a ver com a iniciação à escrita e leitura, aliás, foi onde esse processo interativo começou a ser mais refletido, mais discutido, mais aprofundado. Foi um projeto que eu submeti ao Instituto de Inovação Educacional e que foi aprovado e foi subsidiado, e onde estavam envolvidas 8 professoras do primeiro ciclo, 4 da minha escola e as respectivas correspondentes, porque nós já estávamos todos a trabalhar no primeiro ano. E a Patrocínio era uma das correspondentes, que vinha, aí era mensalmente. A Ivone Nis era, digamos, a supervisora apresentada, e o Sérgio vinha com ela, como professora de língua, né? Para o Instituto, para o IE,
e foi realmente muitíssimo. Foram 2 anos de reflexões, de escrita, de diários de formação. Havia também o relatório que eu tive que fazer como coordenadora, tinha que fazer um relatório anual, e isso deu origem não só a comunicações, como a plenários, como. Pronto, foi realmente, foram 2 anos de Intenso muita, trabalho. muita aprendizagem, muita formação. Outro grupo que ela. Aqui foi que chamava, se me lembro. Eu já disse que lhe tinha emprestado o meu diário de bordo, não disse. Eu, Não. na altura, eu tive uma empatia tão grande com ela e achava mesmo que ela queria fazer o método natural e sentia que ela queria mesmo fazê-lo a sério, que lhe emprestei o meu diário de bordo. O diário de bordo que era aquela coisa assim muito intimista, onde eu escrevia, a Armanda também já tinha feito, onde eu escrevia tudo o que se passava na aula, os caminhozinhos, né? E depois as dúvidas e tal. E aquilo fazia parte de um circuito das pessoas que estavam a fazer a tal reflexão do grupo cooperativo, e às vezes depois a gente levava aquelas coisas, não só o que era positivo, como as nossas dúvidas e dificuldades, e Sim. servia de discussão. E ela teve muito interesse por isso, leu com muita atenção, e diz que hoje ajudou muito a tirar-se para a frente, que ela estava sozinha, no meio disto em Beja, não é? E para mim foi importante porque ela era muito reflexiva e então punha-me questões e reflexões acerca daquilo que foram úteis para as duas. Sim, Portanto, sim, foi sim. um instrumento, por acaso não sei onde é que anda esse documento, foi muito importante. Outro grupo, aqui ela começou a ser muito conhecida já, com um certo prestígio e convidada para ir a vários sítios, e começou depois já a investir muito nos projetos. E então o João Belém, na altura tinha uma tarefa qualquer no movimento de coordenador lá no CCP, o João Belém propôs uns encontros, sábado, no dia dos conselhos, nos dias que se havia CCP, que eram CCP. reuniões anuais, nas tardes dos sábados, propôs que fizéssemos, quem quis, foram várias pessoas do Algarve e vinham outras pessoas de todo o país, de 2 temáticas. Uma era sobre o Conselho de Cooperação Educativa, que é assim uma das coisas fortes do nosso movimento, que ninguém consegue fazer se não for do movimento, ou se faz, não faz a tribunal, não faz a conselho, e era o dos projetos. E a patrocínio os projetos e eu fui pelo conselho, mas depois havia interações entre nós. Foi também muito importante e para a patrocínio foi de tal maneira ela reviu-se tanto naquela prática de projetos que investiu muito aí e foi até convidada para fazer um plenário com uma professora da Universidade de Braga, Sí, a Manuela. do Minho. Sim, foi Universidade do Minho. convidada para foi fazer um plenário é assim uma coisa, tem a sua importância, sobre exatamente os projetos, embora tivesse sido pouco tempo, mas foi convidado e fez, e portou-se bem. Outro plenário de quem participámos, e já estava eu com ela, outro plenário também que deu muita polémica, foi em 1980, deixa-me lá ver que o Chico Marcelino disse uma data e eu já me esqueci. Pronto, não interessa. Teve este título pomposo, posto por João Belém. Processos científicos e processos sociais cotidianos na educação escolar e na formação de professores. Isto foi uma coisa foi o João, como coordenador, a Clara Felgueiras, que era a pessoa com a maior prática dos conselhos no movimento, eu e a Patrocínio. Os 4 a apresentar, isto ainda estou a ver o anfiteatro. E isto foi assim uma coisa, a linguagem, o que nós dissemos, o que analisámos, foi assim uma coisa um bocadinho bombástica. Muito bem. E deu alguma críticas positivas e negativas, mas a gente gostou de fazer e envolvemos muito e foi muito bom. Ora bem... Não é preciso percorrer todo o caminho. Podemos ir agora, cortando. espera, agora Por falamos causa aqui do uma tempo. coisa. Sim, senhora. A Bernadette, é o último caso, tu pediste uma coisa engraçada, não é que seja muito engraçada, mas tem a sua piada. Portanto, a Patrocínio, como eu já tinha dito, andou de vários sítios, um deles foi os Açores, várias vezes até, e não só, a apresentar as coisas, outros projetos, ou da paisagem da escrita e leitura, e portanto ela já era bastante reconhecida no movimento, pelo menos para os colegas. E então uma vez
Isto foi para aí, deve ter sido aí numa das reuniões que tivemos em Lisboa, deve ser para aí em 1900, porque o miúdo hoje tem 28 anos, portanto tenho que fazer as contas. A Bernadette e a Patrocínio estavam as duas a fazer contas. A filha da Bernadette estava grávida, a Guida. O filho ia nascer em fevereiro de 86, salvo erro. E então, o que é que a Bernadette foi fazer com a Patrocínio? O genro da Bernadette, o marido da filha, portanto, é piloto da Força Aérea e ia ser colocado em Beja, como penso que era o novo aeroporto de Beja, e ele ia para lá, com umas funções até de certa responsabilidade. E a Guida estava em Faro para o bebê nascer com a ajuda da assistência da avó, mas depois ia para Beja, iam receber para Beja. E então a Bernadette e a Patrocínio foi ter com ela e disse assim: Patrocínio, quando é que tu vais ter primeiro ano? Não era aquela, era fazer contas. E a Patrocínio, deve ser. A Patrocínio era professora efetiva, portanto podia ter. Seguia as turmas do primeiro ao quarto ano. Sim. E então disse: deve ser lá para não sei quanto. Eu disse o ano, que agora não me lembro. Diz a Bernadette assim: pronto, boa, meu neto vai ser teu aluno. Eu quero que eu tenha a possibilidade de aprender o modelo da escola moderna. E foi. 4 anos. O rapaz hoje tem 28 anos. É uma agenda muito bem feita. Os pais dele, por coincidência, os pais dele estão nos Açores, porque o pai agora é coronel e está a chefiar o aeroporto das Lajes. Há aqui coisas engraçadas, não é? Sim. Muito bem. Sim, senhora. Perfeito. Acabar, a minha amiga Patrocínio, portanto, é uma amiga de longa data. Nós, às vezes, já, quando morreu o marido, ela depois afastou-se um bocado do movimento, fez o seu luto e tal. E, portanto, tivemos assim meses e nesses anos sem comunicarmos. O filho dela até mora em Faro, e ela vinha cá e dizia: quando vieres ver o teu filho, diz-me, que eu até era na mesma avenida, e encontramos. Nós não nos encontrávamos, mas sempre que a gente comunicava, ou por telefone, ou por era como se tivéssemos acabado de nos ver. E agora foi a mesma coisa. Portanto, os longes e as distâncias não afetaram a nossa relação militar. Já voltamos aqui. Alguma das outras coisas que temos previsto também. Já agora, sim. Deixa-me só dizer, obrigado, Odete. Olha, disseste aí tanto de mim, tudo certo. E identifiquei-me e obrigada. Havemos de voltar a estar brevemente. Pensando sobre os próximos que temos previsto, assim, ainda não conversamos, mas temos previsto. Eu conheço uma senhora que trabalhou na minha casa por acaso, e outra pessoa muito novinha do Brasil, que são TikTokers. TikTok é um programa até russo, não russo, chinês, que é um bocado contestado em alguns lados, diz que faz espionagem e faz não sei o quê. Parece ser que os adolescentes, os jovens, e muita gente gosta muito, são emissões ou programinhas muito curtinhos, de 1 minuto ou 2 minutos, assim. A rapaziada gosta muito de dançar, essa coisa. Uma delas, eu gostava de conversar em algum momento com duas pessoas, uma de mais idade, outra mais novinha, sobre a sua entrada ao TikTok e o tipo de reação que tem do público, esse tipo de coisa conversamos. Vamos a outro depoimento da Guida Maldonado. Mas se calhar antes de apresentar a Guida Maldonado, tenho que dizer que eu já conhecia a Guida Maldonado assim já conhecia, de tanto ouvir falar há muitíssimo tempo. Eu não me lembro se alguma vez conheci pessoalmente, não me lembro, mas já ouvi falar, portanto era um reencontro. Quando eu falei com ele era um reencontro, embora não me lembro da cara dela. Agora temos aqui conosco. Sim, porque nós somos amigas há 500 anos. Nota-se. E não só, também trabalharam juntas em várias ocasiões. Trabalhamos juntas. Sim. E quando eu conheci a Ana, que a Ana é mais nova que eu, a Ana pertencia aos escuteiros da parede. Não me diga, a Ana foi escuteira? Era uma menina que tinha para aí 16 ou 17 anos. Pois. Ainda não tinha tirado o curso de educadora de infância. Sim. E eu já estava a trabalhar como educadora, nós conhecemos-nos, ficámos amigas mesmo antes disso.
E logo quando ela tirou o curso, nós estávamos sempre em contacto e fomos trabalhar juntas para um colégio particular. Estivemos a trabalhar e aí começaram os nossos sonhos de fazer qualquer coisa em Eu acho conjunto. que sim. Isso é uma das coisas que ela contou Sim, na entrevista exato. Ela e eu estávamos para ser mães e resolvemos abrir uma creche. Fizemos uma sociedade sim. e abrimos uma creche chamada O Pássaro Verde. O nome não me Era lembro, mas sim. Pássaro Verde no centro da parede. Era uma coisa inovadora na altura, porque era uma coisa pequenina, nós tínhamos os pais muito presentes, fazíamos babysitter também à noite, ficávamos Sim, com crianças que os pais trabalhavam. Portanto, era uma coisa muito nova. Isto foi nos anos 70, ainda antes do 25 de Abril. ainda antes do 25 de Abril. Salvo erro em 71, 72. Mas aquilo, é claro, não deu durante muito tempo porque nós não tínhamos praticamente vencimento, Sim, porque queríamos que tudo corresse muito bem, tínhamos um médico, uma enfermeira, várias funcionárias, uma estagiária de educadora de infância e nós as duas, e era impossível tirarmos vencimento para nós, de sim, maneira sim. que aquilo ao fim do ano acabámos por trespassar o Pássaro Verde. Pois. Mas depois trabalhámos sempre juntas a partir daí, em várias outras situações. Ela é uma pessoa carismática, não é? Uma pessoa com um humor muito especial, e vive tudo com muita intensidade. Ela é assim, arregaça as mangas e faz tudo, faz qualquer coisa. Quando está entusiasmada, ela faz das coisas pequeninas grandes coisas. Ela é realmente fantástica e tem muitos admiradores porque é uma pessoa muito Muito querida empática e muito e muito empática, sim. querida. E, e então, quando também tem coisas más a dizer, ela é muito frontal e diz às pessoas, parte a loiça toda. Mas também por isso ela é muito querida, porque é uma pessoa muito leal e muito Transparente. verdadeira, transparente, é incrível. Depois, mais tarde, eu comecei a trabalhar na estação agronómica e ela foi trabalhar para um outro sítio, mas na estação agronómica trabalhava, eu não sei se o Pedro ouviu falar ou não da Ruth Sí, Bandeira, Bandeira y Cuña. é, exatamente, Bandeira y eu Cuña trabalhava fue, sí. com a Ruth También se e referiram varias veces, ela referiu varias veces, e outras pessoas também falaram muito bem dela. Uma referência, uma pessoa com muita dinâmica também. muito dinâmica, e ela formou ali um núcleo do MEM na estação agronómica. Aí a Ana juntou-se a nós também e nós trabalhávamos todos os fins de semana, íamos para lá nos sábados, fazíamos lá ações de formação e foi excelente. Eu tive lá 5 anos na estação agronómica e trabalhámos muito. Depois começámos a fazer muito trabalho também do MEM noutras regiões do país, em noutras escolas, noutros jardins de infância, congressos, do movimento de escola moderna. Eu tirei para aqui umas notas, que senão não me lembrava de tudo. Reuniões. Depois, bastante mais tarde, já nos anos 90, trabalhámos juntas uma outra vez, que foi no Centro de Recursos da Câmara de Lisboa, No Rocío. onde nós produzíamos materiais, o Zé Júlio também estava lá, produzíamos materiais e fazíamos a divulgação da pedagogia do movimento da escola moderna. Isso também durou um ano só. E pronto, o que eu tenho a dizer de trabalho em conjunto com ela é este. Só que nós nunca, apesar de já não voltarmos a trabalhar juntas, nós nunca mais ficámos separadas. Tivemos sempre, até hoje, a fazer coisas em conjunto.
E pronto, é isto. A grande coisa que eu queria dizer dela é isto. Histórias que passámos em comum, engraçadas, são muitas. Eu tive aqui para selecionar alguma delas, mas tive alguma dificuldade, porque são muitas historinhas engraçadas, mas curtas, que não dá para contar. Eu só me lembro de uma que é um bocado disparate. Muito mas com a Ana bem, é sempre muito um bocadinho bem. disparate, não é? Então lembro-me dela uma vez me aparecer lá em casa com os 2 filhos, numa altura de carnaval, todos com panelas enfiados na cabeça. Em seguida, anda, vamos mascarar, vamos para a rua. Mas vocês estão mascarados de quê? Nós estamos mascarados de paneleiros. E assim fomos para a rua gozar o carnaval. Muito bem. Não, ela tem um sentido de humor muito apurado. É muito especial. Sim, eu vejo isso, por exemplo, também nos escritos delas, que de vez em quando, além de ela tem 2 livros, se não estou engano, já não me lembro, mas aquela outra escrita mais do cotidiano, digamos, que aparece que costuma publicar no Facebook, também tem muito... Sim. Tem muita graça, tem um sentido muito, evidencia um sentido muito apurado do humor, que me parece muito interessante, não é? Só de pessoas muito inteligentes. Só pessoas muito inteligentes que escrevem assim. E mesmo quando está a comunicar alguma coisa mais séria, ela tem sempre um pormenor, uma graça, de qualquer coisa para dizer. Ainda agora estive a assistir à apresentação de um trabalho que ela fez para mostrar aos netos a família dela, os antepassados que ela foi buscar, todos os antepassados, a partir das fotografias que a mãe dela tinha guardadas. E então ela apresenta-os todos pelo nome e pelos os nomes que eram conhecidos. Olha, este aqui é o meu tio Zé. Era conhecido pelo Zé Perneta, porque o pai dele era coxo. Então, eu não sei se ela às vezes constrói estas coisas ou se é mesmo a sério, mas nós já estamos sempre à espera que ela conte a parte cómica. Mas eu acho que o que tem de interessante é que é muito espontâneo. Não é uma coisa fabricada ou pensada. Eu acho que é muito espontâneo na maneira de ser dela. Muito espontânea mesmo, é isso. Tem filtro. Já agora, obrigada Guida, obrigada Fátima. E ele diz que não as conhece, mas brevemente pode ir a Oeiras, porque a Guida desenha maravilhosamente e vai fazer uma exposição numa associação que nós pertencemos, e a Fátima Camilo também lá vai estar. Muito Portanto, bem. Ele está convidado para ir à exposição. Diz lá para as pessoas também ficarem a conhecer e querem aparecer a associação. A associação chama-se Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras. E fica mais ou menos? E fica numa das dependências do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. E temos uma sala ótima e apresentamos diversas coisas, desde um clube de leitura, a lançamentos de livros, a conversas informais, fazemos passeios, portanto é muito dinâmica. Muito bem. E agora vamos passar a outra colega também, que tenho muito carinho por ela, e já aproveito que nos disse muito obrigado ao Onofre, que disse as palavras tão bonitas anteriormente. Vamos a ouvir a nossa colega Conceição. A Conceição, já não me lembro o último nome, Medeiros a tonelada, tem que ser dos Açores, Medeiros é dos Açores, Medeiros, Betancourt são dos Açores, que ela também disse coisas muito bonitas. Um beijinho para ela e vamos ouvi-la. Sim. O meu nome é Conceição Medeiros e já conheço o Pedro desde 2004. Estive com ele pela primeira vez, ele ainda lecionava na Universidade dos Açores na terceira.
E a verdade é que simpatizei logo com ele e esta simpatia aumentou à medida que o fui conhecendo melhor, envolvi-me em projetos com ele e fui apreciando a sua componente profissional e tornei-me amiga. É com muito gosto que estou aqui para falar de um amigo com o qual eu simpatizei logo, porque é muito fácil simpatizar-se com o Pedro. O seu sorriso inspirador, uma pessoa muito bem disposta, transpira bonomia, como ele dizia, serenidade, paz interior, e tal como o Onofre disse, com um coração grande, sempre pronto para acolher, sempre pronto para ajudar. E isto cativa-nos logo à primeira vista. Para além disso, vem a sua componente social, muito sociável, como o Onofre já referiu, sempre rodeado de pessoas amigas, sempre a simplificar e a descomplicar situações que às vezes são mais complexas. E ao ritmo, as coisas vão, com o Pedro, as coisas vão acontecendo, mas sem stress. Muito culto, muito viajado, muito amigo de partilhar aquilo que vai bem, ajudando-nos a levar uma vida mais leve. É uma pessoa que nos inspira neste sentido. E com um humor fascinante. Nunca mais me esqueço, uma vez que tive o privilégio de ir com ele ao congresso do movimento da Escola Moderna, e ele engendrou uma dramatização aqui dos açorianos que foi muito bem sucedida e fez com que toda a gente se risse muito e nós próprios, os participantes, nos sentíssemos muito bem. À medida que fui privando mais com ele, trabalhando mais, fui apreciando muito a sua visão sobre educação. Fui partilhando cada vez mais o seu sentido, especialmente ligado ao movimento da Escola Moderna. Foi ele o responsável pela divulgação deste movimento importante em Portugal, quer através da sua obra publicada, quer enquanto docente do ensino superior no continente, enquanto lá esteve, e aqui nos Açores. Ele chegou à terceira e motivou as pessoas, e o núcleo dos Açores do movimento da Escola Moderna apareceu graças ao Pedro. Quando veio para São Miguel, também fez com que nós entrássemos em contacto com o movimento, com a sua capacidade de liderança, com a sua capacidade de motivação, consegui criar mais um núcleo regional do movimento da Escola Moderna aqui em São Miguel. Neste particular, e quando trabalhei com ele nesta área ligada ao movimento no continente, sempre apreciei muito a sua disponibilidade de estar sempre presente nos sábados pedagógicos. Como professor do ensino superior tinha imenso que fazer, mas ele arranjava sempre tempo na sua agenda. É algo que eu sempre apreciei no Pedro. Como é que ele consegue gerir tão bem o seu tempo, dando tanto a tanta gente e em tantos contextos? Eu perguntava-lhe qual era o segredo da sua gestão do tempo. Relativamente ao movimento da Escola Moderna, graças a ele nós começamos a ter uma publicação, a Ecos. Ele participou sempre nos congressos e fez com que muitos de nós também participássemos. Aprecia muito sempre a sua preocupação em acolher bem os colegas do movimento que vinham a São Miguel trabalhar connosco, acolhia-os na sua casa, cozinhava para eles, fazia o pão. Isto é de um coração, como o Onofre disse, do tamanho do oceano. Era tão bom que o mundo houvesse muita gente como o Pedro. Portanto, se eu tivesse a capacidade de clonar, eu adoraria clonar o Pedro.
Relativamente ao Joino, o Onofre já referi muita coisa. Durante 3 anos ele foi uma peça importantíssima e, neste contexto, ele pediu-nos para, na primeira edição, eu estive presente, estive envolvida, para nós avaliarmos este encontro de forma criativa. E graças a ele, a avaliação do encontro foi feita com muito humor, com muita alegria e com testemunhos muito verdadeiros das pessoas que tinham participado neste encontro. Depois tive o prazer de trabalhar com o Pedro, já eu docente de uma escola regular, num projeto Intervir para Vencer, onde ele foi formador e conseguiu também fazer uma autêntica cooperação entre o ensino superior e a escola, entre, digamos, os intelectuais e os pragmáticos, conseguindo mobilizar aqueles professores, fazê-los entender a importância do movimento da escola moderna, ajudá-los a transfigurar as suas práticas, e para isso abrimos as portas e viemos, isto era um grupo de São Miguel, e ele ajudou-nos a entrar na terceira, nas salas dos nossos colegas que já estavam no movimento há mais tempo, e fez realmente a diferença com este grupo de professores neste projeto. Mais tarde, ainda relativamente, eu voltei a ter o apoio incondicional do Pedro no projeto Intervir para Vencer, que neste momento é uma escola alternativa às escolas do sistema regional, uma escola mais ligada para o trabalho por projetos e desenvolver as crianças no seu tudo, com base nas artes, com base nos valores. E nessa altura ele inspirou muito esta equipa, confiou muito em mim, deu-me muito aquilo que o Pedro sabe tão bem dizer, valorizou muito aquilo que eu era e fez-me sentir confiante para avançar num projeto inovador, apoiou-nos sempre, deu-nos imensas ideias, a ideia dos líderes, da comunidade de líderes foi dele, e ainda hoje Novas Rotas mantém esta orientação, e com o coração grande dele, no meio de tanta coisa que tinha para fazer, ainda consegui sempre ir investigando o desenvolvimento desse projeto, fazendo relatório de avaliação. Em suma, é uma pessoa muito boa, muito humana, que faz a diferença onde está, que nos inspira, e se há algum defeito ele tem, porque também como o Onofre tive muita dificuldade em encontrar, que bom, mas há um defeito que ele tem, que é não tratar mais da sua saúde, e a gente precisa muito dele, ele tem de ter mais atenção à sua alimentação, à sua saúde, porque a gente precisa muito dele, o mundo precisa de pessoas como o Pedro para continuarmos a acreditar que é possível transformar alguma coisa. E ele é uma pessoa transformadora, pelo seu exemplo, como pessoa boa, humana, e pelo seu saber, e pelas suas ideias e perspectiva de vida. Na apresentação, continua ativo, isto é o Pedro que eu conheço, continua a mexer, continua a divulgar aquilo em que acredita, e isso faz-me muito feliz ter um amigo como este que continua a caminhar e a ser significativo para tanta gente. Ouvimos então a Conceição, mais uma vez muito obrigado, e agora continuamos com esta parte de informarmos o que vem aí pela frente. Tema. Um outro convidado ou uma outra convidada que gostaríamos de ter seria uma jovem de etnia cigana, que orgulhosamente se intitula como de origem cigana, mas que fez o seu percurso académico e que neste momento está a desenvolver projetos com crianças de etnia cigana. Não vamos adiantar mais que isto, porque efetivamente não temos ainda bem a certeza se conseguiremos a sua colaboração. Uhum. Outra das temas previstos. Um outro dos temas seria sobre o sindicato.
o papel do sindicato atualmente, como é que evoluiu nos últimos anos em que nós, que já estamos fora da profissão, não estamos tão próximos, que papel tem desenvolvido e se efetivamente ainda há aquela adesão de ser sindicalista e de lutar por sindicato. Sabemos que há muitas associações de sindicato, muito diversas, do que era, por exemplo, há 30 anos. Gostaríamos de saber, conversar com alguém para saber como é que isso tem evoluído. Como que tem evoluído e qual tem sido a evolução das pessoas relativamente à adesão ou não adesão, contestação que fazem no sindicato, aquelas questões que se levantam sobre que o sindicato não faz nada, ou coisas assim. Era interessante conversarmos qual era a perspectiva de leitura que faz o sindicalista sobre esses temas, não é? Sim, conquistas ou não do sindicato, e efetivamente estão a dar resposta às aspirações e às reivindicações dos seus associados. Sim, senhora. Já falaram todas as pessoas, não estou esquecido? Já falaram todos? Já se apresentaram todos? Os nossos 2 de cada um? Estou velho, já se aperceberam. Não, deixe-me dizer também que alguma vez na universidade também os alunos estavam a fazer um trabalho de projeto sobre, não me lembro exatamente o tema, e tratamos de contactar na altura com o MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra do Brasil. E não conseguimos. E agora estou tratando, já tenho tido 2 contactos de pessoas que eu conhecia e não conseguimos avançar para que me confirmem uma pessoa que nos fale um bocado sobre o que está a fazer o MST. Eu tenho um grande carinho, uma grande admiração por esse movimento social, que se calhar singular, se calhar único no mundo, possivelmente, não é? Mas se me responderem afirmativamente, muito bem, vamos apresentar mais para frente. Mais para frente vai ter que ser maio ou vai ter que ser junho, possivelmente, tendo em conta que vamos publicando um por semana e já temos vários já confirmados, já gravados e ainda outros apalabrados, não é? E outro dos temas, não sei, Ana, queria dizer alguma coisa? Um dos temas que me é muito caro, que fez agora 30 anos que foi lançado o programa de realojamento cá em Portugal, portanto, de realojamento de barracas, de pessoas que viviam nas barracas, e os bairros de realojamento são normalmente muito mal vistos por pessoas que não os conhecem, que não vivem lá. E é dos temas que me são caros, porque os conheci muito bem a nível de trabalho e moro numa cooperativa de habitação económica, que não é bem um bairro de realojamento, ou não é, mas de qualquer maneira, pelas suas características, as pessoas até têm, meus amigos, têm preconceitos às vezes em lá entrar. Portanto, no teu bairro? No meu bairro. Porque associam um bairro de realojamento. Como a margem sul também está muito mal vista. Sim, em geral. E gostaria de falar, não contactámos com um amigo do meu irmão, do meu filho, que é o António Guterres, que trabalha muito em bairros sociais, escreve umas crónicas fantásticas. A última exposição que ele fez no MAT, com curadoria dele, sobre os aspectos culturais das pessoas que vivem em bairros de realojamento, foi fantástica. Portanto, ele é uma pessoa pública, não devia ter dito o nome, mas disse, ainda não falámos com ele, nem eu me conheço. Sim, mas ele já não é dono de si, é dono dos amigos. Os amigos são donos dele, aliás.
Não, tenho lido, agora que sou amigo dele no Facebook, depois que tu facilitaste o contacto, que pedi, aceitou, tem uma perspectiva muito engraçada. Numa frase, é capaz de dar informação sobre o acontecimento, mas te dá informação sobre todo o contexto onde ele fala. E acho uma delícia. Gente que domina a escrita dessa maneira, não é? É verdade. Inveja, sim, mas pronto. Não sei mais. Outra das coisas que estou a procurar, acho que disse no início, era procurar contactos de palestinianos ou saharauis que possam falar sobre os movimentos que há, sobre a situação desses povos. Não está fácil, eu quero que falem espanhol ou português. Encontro no Twitter, venho seguindo, que falam inglês, mas eu não queria, porque domino mal e não queria aqui estar a perder tempo com a tradução. E por acaso seguia dois grupos em espanhol de palestinianos, e de pronto desapareceram. Um deles até me pediu amizade, aceitei, não sei por que desapareceu. Pronto. Que outras coisas? Não sei neste momento, mas também não sei se falamos que uma das previsões era falarmos com uma senhora do teatro, que não dissemos o nome. Que não dizemos o nome porque estamos a tratar de contactar e pode não gostar que nós estamos a comprometê-la e não, mas eu gostava de falar. É uma pessoa também muito com preocupações sociais desde sua perspectiva, não é o profissional política, desde a perspectiva do teatro, que acho que isso é muito interessante. Um teatro interventivo, entre aspas, que agora já não se usa esse nome, esse tipo de coisa, mas fica isso para uma próxima. Não sei, querem comentar alguma coisa sobre um tema de atualidade ou ficamos por aqui? Porque aqui faltariam uns minutos, mas os depoimentos já excede a hora. Eu acho que já chega. Já chega. Sim. A Ana pôs ali a questão do preconceito. Eu acho que será um tema que irá estar aqui sempre presente e que eventualmente poderemos dedicar mais algum tempo sobre o que é isto, o preconceito, e se somos ou não preconceituosos, se os portugueses são ou não são. E não é só relativamente às raças? Não, é o caso da transexualidade, o caso da homossexualidade, que... Claro. Portanto, quando ou por exemplo, as etnias, sim, a etnia cigana, há muito preconceito em relação a isso. Estará sempre presente, ao fim e ao cabo, nas sessões com alguns dos nossos convidados, mas poderíamos gastar algum tempo mais a falar sobre o que é e quem diz que não é. Uhum. E afinal é, sim, ou somos ou não somos. Pois, etimologicamente... Às vezes põe a questão, será que os homens são mais preconceituosos em relação às mulheres do que as mulheres em relação aos homens? É uma questão. Não, eu tenho mais preocupações relativamente à raça, a minorias de outro tipo, não é? O conceito de preconceito é um conceito não acabado de elaborar, com muita carga emocional e pouca carga intelectual. Um conceito é essencialmente intelectual, só que um preconceito, antes do conceito, tem mais carga emocional. Por isso é que se define o comportamento em função de um preconceito e não de um conceito, ou seja, em função mais das emoções do que uma leitura mais fria e intelectual, que deve ser difícil fazer, não é? Sim, então, não vamos a pôr-nos agora em papel de intelectuais, não é? Não. Pronto, ficamos por aquí. Espero que tenham disfrutado de este episódio que fizemos porque queríamos incluir os depoimentos e queríamos falar deste outro aspecto também, o que estamos a fazer para ir vendo o que nos vem aí pela frente, que já temos preparado. E pronto. Uma coisa que nunca pedimos, porque a mim também não me agrada muito, mas é o que a rapaziada que trabalha nisto faz, ponha um like, ponha um like, clique no like, no coraçãozinho que está aí do vídeo e comente alguma coisa, diga-lhe alguma coisa. Não gostei, é muito longo, é muito curto, não sei o quê, podiam falar de tal tema, isso também era muito interessante que comentassem. E há um sininho por aí que, se você clica no sininho, subscrever-se é importante, e há um sininho aí que vos avisa quando pomos no ar um
um vídeo novo, não é? Se fazem isso, não sei se nos ajuda em alguma coisa, mas fica bem, porque nós, não, como dizemos, nem trabalhamos, nem estudamos, e vivemos do Estado, apesar da Ana dizer que não vivemos do Estado, não é? Mas pronto... Vivemos do que trabalhamos. Do que trabalhamos. Mas era bom essa troca, de ouvir vossas opiniões, que nós estamos também expectantes, queremos ir ajustando em função do que vocês vão dizendo. Não falo mais, porque se está atendendo muito. Um beijinho para todos, e a Patrocínio e a Ana queriam dizer dois beijinhos, 3 beijinhos. Um beijinho para todos, e aguardamos os vossos comentários para acertarmos aqui a nossa próxima atuação, digamos assim. E o menino Pedro fez-me lembrar alguns vídeos que eu vejo no YouTube, principalmente os dos brasileiros, que dizem: e não se esqueçam de carregar no sininho. Ficamos à espera. Nós não ganhamos nada com isso, é só para aprendermos. Sim. E um artista que não apareceu aqui foi o gato ficou sentadinho lá. Ainda bem. Ele gosta do que se diz roubar câmara, ele gosta de aparecer muito aqui, ou está aí deitadinho a dormir. Nada? Então, um beijinho para todos e até a próxima. Tchau.